pessoal, chegamos à nossa terceira lição desse quarto trimestre. Estamos aqui com a lição na mão, temos também aqui o manual, né? Já foi imprimido, tá tudo muito bem explicadinho e muito bom de trabalhar. Nessa terceira lição, nós temos o título Jesus é o nosso pastor. E como então conquistar a atenção das nossas crianças? O manual, gente, vem explicando bem direitinho. Ele já vem com essa ovelhinha aqui pra gente imprimir. A gente pode colocar o algodãozinho, né? A gente pode estar fazendo ela maior, pode estar fazendo ela menor para dar para as crianças também. E quem tiver uma ovelhinha de pelúcia também pode estar trabalhando com a ovelhinha. Vai ser bem bacana. Então a gente vai conquistar a atenção das nossas crianças mostrando para ela a ovelhinha e falando para elas da ovelhinha. Nós vamos falar que a ovelhinha é um animalzinho indefeso. Deus criou ela muito perfeitinha, já vem com uma roupinha quentinha para proteger ela no inverno, que é o seu pelo. E nós vamos explicar para elas o som, né? A gente pode fazer o som que a ovelhinha faz e ensinar para elas, né, que esse som é chamado de balido, né? Então, nós vamos explicar que essa ovelhinha, ela não consegue comer sozinha, ela não consegue tomar água sozinha, ela precisa da ajuda de um pastor. Ela precisa constantemente de uma pessoa, de um pastor tá ali guiando ela, mostrando ela, né, o caminho, para que ela possa se alimentar, para que ela saia fora dos perigos, né, dos penhascos. Então, é de extrema necessidade que essa ovelhinha tenha sempre um pastor cuidando dela, pois é um animalzinho muito fofinho, muito mansinho, indefeso e que precisa de cuidados o tempo todo. Então, com isso, nós vamos chamar a atenção das nossas crianças, mostrando a ovelhinha e falando sobre a ovelhinha, para começar, então, a aula dessa terceira lição, tá bom? Muito bem, pessoal, nessa terceira lição, estamos agora na parte que vamos apresentar a lição para as nossas crianças. Eu tô aqui com um cenário bem pequenininho que eu fiz e tá tudo explicadinho no nosso manual. Eu usei então aqui uma caixinha de papelão, fiz aqui um pastorzinho, eu fiz de EVA, mas vocês podem também imprimir, né, tirar aí da internet um pastorzinho. Fiz aqui, olha, uma cerquinha, vou baixar aqui para vocês verem, e também coloquei ali dentro algumas ovelhinhas. Essas ovelhinhas já tem tudo no nosso manual, é só imprimir e colocar dentro de uma caixinha. Aqui eu coloquei um paninho azul para representar a água e aqui o verdinho, né, a grama. Vou levantar aqui de novo, olha, a nossa cerquinha. Então, é uma opção, que é essa maquetezinha, esse cenáriozinho, para contar essa história. Contando para as nossas crianças que Jesus, uma certa vez, ele contou a história de um pastorzinho que cuidava das ovelhinhas. Então, todos os dias, o pastorzinho saía com as ovelhinhas, tanto para levar elas para tomar água, como também para pastar. Mas à noite, ele voltava com todas elas para o aprisco, pois ele sabia que havia muitos perigos naquele lugar. Então, no nosso manual também, vem nos ensinando a fazer esse bonitinho leãozinho. Olha que gracinha. É só mesmo imprimir, já está todo prontinho no manual. E a sugestão é a gente colocar ele no rolinho, olha só, num rolinho de papel higiênico. Então tem a parte da frente, o rolinho e a parte de trás do leãozinho. Olha, só material bem simples que a gente tem em casa. É só mesmo imprimir o manual e já está prontinho, usando aqui o rolinho. Então, esse leãozinho representa o quê? O perigo, né? E o pastorzinho, ele sabia disso. Ele sabia que ele precisava ter cuidado com as ovelhinhas, que é um animalzinho muito indefeso. Então, ele soltava as ovelhinhas, né? Durante o dia, vocês podem abaixar a cerquinha, pode fazer ela de palito de picolé também.
e trazer as ovelhinhas para fora, né? Aqui, ó, a gente traz a ovelhinha para fora, todas elas. Então, começa a contar a história do cuidado que o pastor tinha com elas. Levava elas, né, para tomar água, para pastar, sempre cuidando. Por quê? Porque os perigos estavam sempre por perto aqui, ó, querendo tragar as nossas ovelhinhas. Então, à noite, o pastor sabia que o perigo ainda era maior, né? Porque as feras, os animais ferozes, à noite, eles estão prontos para atacar. Então, toda noite, o que o pastorzinho faz? Ele volta, né, com todas as ovelhinhas para dentro do aprisco. Lembrando, irmãos, irmãs, de contar que todas as ovelhinhas eram contadas. Então a gente tem que tirar todas elas e contar uma, duas, três, quatro, né? Contando a história mesmo para nossas crianças. Todas elas, todos os dias, o pastorzinho tinha o cuidado de contar. Então a gente vai desenvolvendo a história e no fim a gente tira uma ovelhinha, né? Uma ovelhinha. Então, ao contar, ele sente falta de uma apenas. Quando ele fecha ali, né? Tá prontinho ali para fechar o aprisco, para que as ovelhinhas fiquem seguras, o pastorzinho percebe que tá faltando uma. E esse pastorzinho, ah não, essa é muito desobediente. Ah não, ela é muito teimosa, representando o quê? Nós somos essas ovelhinhas, né? Essas ovelhinhas desobedientes, que o pastor, que é o nosso Cristo, o nosso Deus, tem que estar sempre disposto a estar nos procurando. E ele poderia, né? Ah, não, é só uma, não vou atrás não. Mas será que é assim que aconteceu? Nós sabemos que não. Que uma só é muito importante e apenas um para Deus é importante. Deus teria feito todo o sacrifício se fosse apenas por uma pessoa, mas Ele fez por todos nós. Então tá aí a dica, né? De um cenário com materiais que a gente tem em casa, bem simplesinho, utilizando o nosso manual. Fica aí a dica para vocês, tá bom? Muito bem, gente, chegamos na parte do memorizando a nossa terceira lição. E é um versinho muito bom de estar explicando, de estar estudando com as crianças. Aqui, ó, coloquei numa parede, mas vocês podem estar usando flanelógrafo, pode estar usando um mural. E aqui nós já temos nosso manual, tudo prontinho, esses balõezinhos, olha que gracinha. E já vem aqui o versinho. Então a gente vai começar a falar. Por que que a ovelhinha é um animalzinho tão tranquilo? Um animalzinho tão bondoso? Por quê? Porque a confiança dele está no pastor. E a nossa confiança também deve estar em nosso Deus, que é o nosso pastor. Aquele que está disposto a nos proteger, a nos guardar, nos orientar. Porque o nosso pastor é o nosso Deus. É aquele que veio a este mundo e morreu por nós. Tudo ele fez para nos salvar. E aqui está o versinho. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, 1. Então a gente vai repetir algumas vezes com as nossas crianças e a gente pode tira essa parte aqui. Vamos deixar que eles falam, e nada me faltará. Depois você volta com essa parte, né, pra cá e tira esta parte. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E assim a gente vai conversando com as nossas crianças, repetindo o versinho com essa imagem aqui do nosso manual. Eu tenho certeza que eles vão memorizar bem rapidinho para exaltar o nome do nosso Deus, o Criador, mantenedor e cuidador de cada um de nós. Fica aí a dica para vocês do nosso manual. Muito bem, pessoal, chegamos à parte do aplicando a lição, essa terceira lição. E a sugestão do nosso manual é bem interessante. Nós vamos precisar de ajuda de mais um adulto, de mais uma pessoa, pode ser uma outra professora ou mesmo uma outra pessoa, né, que esteja disponível para estar ali nos auxiliando.
E nós vamos precisar de vendas, né? Eu estou aqui com uma venda, mas vocês podem estar usando também qualquer tecido, né? TNT, um pano qualquer para vendar os olhos das crianças. E lembrando que o espaço onde a gente vai fazer essa atividade, ele tem que estar livre, né? Para que não tenha problema para as crianças se machucarem, né? Caírem. Ou seja, nós vamos colocar 2 crianças por vez. Coloque a venda em 2 crianças, mas antes explique para ela que uma pessoa vai representar o lobo, né? Ali o leão, o perigo. E a outra pessoa está representando quem? O pastor. Então, quando vocês vendarem, né, os olhos das crianças, vocês coloquem ela na parede e a professora, né, que está representando o lobo e Jesus Cristo e o pastor, vai estar do outro lado. Então, a gente começa a chamá-las. E essas crianças, elas têm que vir andando e ouvir, então, a voz de quem? Do pastor. Então, elas vão direcionando ao lado da pessoa que foi designada para ser o pastor, né? E assim a gente vai fazendo até que todas as crianças participem. Lembrando, né? Tendo cuidado para que as nossas crianças não se machuquem, porque os olhos delas estarão fechados. E aí sim, a gente pode depois estar explicando para elas, né? Que o lobo ali, o leão, está representando quem? Satanás, né? Aquele que está disposto a nos destruir, nos machucar, nos ferir. E o pastor significa quem? Nosso Cristo, né? Ele que quer nos salvar, nos libertar, cuidar de nós, né? Como o pastor cuida das ovelhinhas, Cristo quer nos salvar e cuidar de cada um de nós. Então fica essa dica aí para aplicando, tendo cuidado só para não machucar, né? Tenho certeza que é bem tranquilo de fazer e com a ajuda de outra pessoa, né? Vai ser mais fácil e mais tranquilo ainda. Muito bem, pessoal. No revisando, a sugestão é que nós recortemos essas ovelhinhas aqui, olha, tem uma página inteirinha no nosso manual. A gente recorta essas ovelhinhas e a gente vai colocando pela sala. Essas ovelhinhas, elas devem ser recortadas e coladas antes de entrarmos para a salinha. Elas já devem estar lá quando nós chegarmos. Ou seja, na parte do revisando, as ovelhinhas já vão estar lá. Então, a gente vai convidar as crianças para que procurem na sala onde estão as ovelhinhas. E é interessante que a gente coloque o número de ovelhinhas, o mesmo número de crianças, para que não falte ovelhinha para nenhuma criança. Assim, na medida que uma criança vai encontrando a ovelhinha, ela deve sentar, até que todas as crianças encontrem uma ovelhinha pela sala. Ou seja, depois que todas encontrarem a ovelhinha, que já vão estar sentadas, né? No nosso manual também, na página 105, tem um questionário, tá? Aqui, ó, lição 3. Então, aí a gente vai fazendo as perguntinhas. Qual foi a primeira criança que encontrou a ovelhinha? Aí você vai fazer a perguntinha número 1 para ela. Que história Jesus contou? Muito bem, deixe que as crianças respondam. Depois, quem encontrou a segunda ovelhinha? Faz a segunda pergunta. Quantas ovelhas o pastor possuía? E assim sucessivamente até que todas as crianças participem. E é claro, ajudando, né, com as respostas aquelas que ainda não tenha decorado, né, que tenha aprendido, que tenha ouvido, talvez seja a primeira vez, né, que elas vão estar ouvindo essa história. Então, a professora ela tem que ter esse preparo de estar auxiliando as crianças também nas respostas. Fica aí a dica para o nosso revisando. Muito bem, chegamos na parte de contando aos outros. Nosso manual tem uma sugestão bem bacana que tá aqui, ó. A gente vai imprimir essa folha e dar para as nossas crianças colorir. Depois, nós vamos abrir as janelinhas cortando em 3 partes aqui, olha, como se fosse uma janelinha mesmo. Aí aqui está o pastor. Então, a gente vai mostrar para as nossas crianças e orientá-las, né, incentivá-las a contar a história para outra pessoa, levando também para elas
esse material aqui, né? Que seria quase um cartão, podemos dizer assim. E aqui elas vão procurar. Será que a ovelhinha está aqui? Aí você abre a janelinha. Não, a ovelhinha não está aqui. O pastor está procurando a ovelhinha. Então vai facilitar para que elas contem essa história a outras pessoas. Então vamos procurar. Aí você abaixa aqui. A ovelhinha está aqui? Não, a ovelhinha não está aqui. Aí você vai abaixar a outra, ó. Aonde está a ovelhinha? Ah, o pastor encontrou a ovelhinha. A gente vai dobrar, né? Tá aqui, ó, prontinho no manual. A gente vai fazer esses cortes aqui, ó, formando as janelinhas. Na parte de baixo, você vai escolher uma das 3 janelinhas e colar uma ovelhinha aqui. Então, você vai dobrar ao meio e vai estar aqui, ó, todas as janelinhas. Você vai fechar elas, né? Todas aqui. E deixar que as crianças procurem aonde está a ovelhinha. Está aqui? E assim elas vão poder contar essa história, fazer um colorido aqui bem bonito. Está nessa janelinha? Onde está a ovelhinha? Está aqui, ela foi encontrada, né? E deixar que as crianças contem essa história a outras pessoas, lembrando que neste mundo há muitas pessoas ainda, né? Perdidas, que precisam ser encontradas pelo nosso bom pastor e mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para que elas deixem de fazer o que é pecado, o que é a maldade, e busque a obedecer ao único Deus verdadeiro. Então tá aqui a proposta de contando aos outros, tá no nosso manual, só imprimir mesmo, recortar, abrir aqui as janelinhas, né? E dar para cada criança, para que elas possam encontrar a ovelhinha e contar essa linda história para outras pessoas.